Oi, João. Mônica, Tudo bom? tudo bom? Tudo bem com você? Mônica, obrigado aí pela sua disponibilidade aí para nossa conversa. Imagina, a internet está um pouquinho ruim aqui, eu não sei como tá a minha para você, Tá dando para ouvir até agora. tá? Tá. Tá. Eu- Que bom, que bom. Prazer é meu. Mônica, acho que um minutinho assim de apresentação, de onde você fala, o que que você faz, para as pessoas aí te conhecerem. Falo sim, com prazer. Bom, eu sou de São Paulo, né? Trabalho aqui em São Paulo, trabalho, sou consultora de desenvolvimento humano e organizacional há 12 anos, trabalho com gente, né? Gosto muito disso, trabalho com cultura organizacional, com programas de desenvolvimento de líderes, de cultura de mentoring e coaching executivo de carreira e trabalho com jovens universitários até CEOs, né? Então foi muito gostoso ouvir a Edna, eu ouvi a live da Edna. Eu também tenho 61 anos, né? Sou casada há 33, tenho uma filha de 25 que acabou de se formar, né, em medicina. Estou na minha terceira carreira, então sou muito curiosa, gosto muito de trabalhar com desenvolvimento e começo comigo, né? Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, e por isso que eu estou no Olhar Contemporâneo. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu fiz administração hospitalar, trabalhei no comecinho de carreira nessa área, fui para o mundo corporativo, na área de TI. Só um pouquinho, tá passando um avião aqui. Temas, aquela coisa bem do pensar e agir, né? Aquela coisa bem racional. Mas desde essa época eu sempre procurei alguma coisa é, diferente. Então eu fiz joalheria, um tempo, joalheria de bancada, mas não me dei muito bem. Sempre gostei muito da estética, da, do design, né? E essa minha amiga e minha professora, que é a Nao Yuasa, não sei se você conhece, arquiteta e tal, me apresentou arte contemporânea. E foi há uns 4 ou 5 anos que eu comecei a participar de um grupo de artistas, né? Todas joalheiras, com o Danilo Oliveira, que eu acho que você conhece, não sei se conhece, mas ele é muito assim low profile como eu, sabe? Ele quase não se expõe e tal, mas um cara incrível. É, Na última Bienal, montei um grupo de amigos e fomos fazer uma visita guiada com ele. Então, muito bonito. Eu já fui para Inhotim 4 vezes. Toda vez que eu ia Nossa, trabalhar em Belo Horizonte, eu dava um jeito de ir para Inhotim. Fiz arte terapia há muitos anos, continuo fazendo terapia, né? Então a minha linha de trabalho é uma linha antroposófica, né? Do Steiner, então que tem a arte como base, né? Como desenvolvimento, como olhar para o humano, a coisa da observação de Goethe também faz parte aí desse trabalho. E então acho que a sua metodologia e um pouco do que e da minha tem algumas coisas assim muito semelhantes. E acho que isso está me encantado, né, no curso. Eu acho que falei bastante sobre mim, acho que agora podemos falar sobre o curso, que se acho que mistura, né? Acho que também isso mistura, que é né? interessante, É, puder falar assim o papel da, acho que o
parece que você tem 30 horas assim no dia pela sua apresentação. Aí tem algum segredo aí que você sabe que eu não sei. algum, algum É, truque aí. No... então, como eu tenho já esse chamado, né, pela arte, e agora pela arte contemporânea, porque eu acho que realmente os artistas têm uma sensibilidade de ver o que está acontecendo na sociedade muito maior do que a gente tem, talvez um nível de consciência, né, João, muito maior do que a gente que está imerso nesse mundo cognitivo, nesse mundo de trabalho, nesse mundo hard, né, que a gente tem. E eles têm uma outra visão, um outro olhar, né, uma outra consciência. E aí, quando eu te vi no Instagram, eu falei, nossa, eu quero, eu quero fazer parte desses 3%, né? E vim, e foi muito bom. Então, a primeira... E eu acho que o propósito do curso está sendo, assim, super cumprido, né? Como esse agente de transformação, de aprendizado, de olhar para essas questões que a gente está vivendo nesse mundo tão complexo, né? A gente acabou aí de passar por essa eleição, a gente tem esse meio ambiente, né, no Brasil, a gente tem essas questões de diversidade dentro das famílias, dentro da gente, dentro das organizações, né? Como a gente lida com isso? A gente tem padrões, né? Uma pessoa com 61 anos, né, tem lá os seus padrões, como eu, tem as suas crenças, né? Então, como lidar com isso? Eu acho que a provocação da arte leva a gente para um outro lugar, abre novas perspectivas, né? Como é que eu vejo isso? Será que isso é meu? Será que, né? Tem toda essa desconstrução o tempo inteiro. E uma nova forma de olhar para a realidade, eu tenho percebido em todas as aulas. A primeira aula eu fiquei assim bastante impressionada com a quantidade de pessoas, com a metodologia, né? Com o teu jeito de facilitar o grupo. Isso de facilitar o grupo com pessoas tão diferentes, que eu acho que isso que me encanta, né? Pessoas com experiências diferentes, com idades diferentes. Tem muita gente mais sênior no grupo, né? Pessoas que conhecem bem a arte e pessoas que não conhecem nada. E a primeira aula para mim foi bem difícil de assistir, porque foi longa, né? Eu não estava me sentindo assim dentro, apesar do tema ser incrível, o futuro do amor, né? Com a Bonadio, foi incrível. Aí na segunda aula, eu comecei a entender melhor a metodologia, né? Então, a pergunta, eu trabalho com pergunta também, assim como você. Então, as perguntas me encantaram, né? Porque subverter as narrativas históricas, como uma planta pode ser política, assim, as perguntas são fantásticas. E aí a gente começa sempre nesse lugar do pensar, né? E o que cada um traz. E ouvir, acho que é muito mais interessante ouvir do que falar, né? Porque cada um tem uma perspectiva daquele tema. Aí as hipóteses, que para mim nunca são as óbvias, nunca seriam as minhas, são sempre fora da caixa. Eu não sou uma pessoa fora da caixa totalmente, estou trabalhando para isso, né? E aí a apresentação da obra. E quando entra a obra, toca, sai do pensar e vai para o sentir, né? Como é que eu me relaciono com a obra? O que ela representa para mim? Que crenças vêm? Qual é a luz? Qual é a sombra? Né? Quem é artista? Qual o contexto?
o que ela propõe, qual é a... E vem uma coisa do sentir e vem uma coisa também da cultura, né? E das pessoas. O que cada um vê é diferente do outro, né? Por causa da sua, talvez, da sua vivência, né? Da sua expectativa, da sua experiência. Então, não tem visões iguais. E depois disso, você faz todas as enquetes e vai para o agir. Então, quando você propôs o agir, eu falei, bom, ação é pensar e agir, né, comigo. Estou aqui nesse mundo para desenvolver o sentir. Eu acho que a arte vai me ajudar, está me ajudando já. Eu falei, pô, que bárbaro, o que fazer com isso, né? Com esse aprendizado. E a obra de arte, né? Não podia terminar sem a obra. Então, eu estou achando incrível a metodologia, João. E sempre fica 1h30, termina com gosto de quero mais. Né? Por causa dos temas, por causa da sua seleção. E eu percebo assim, você é uma pessoa de ouvir. Né? Você ouve o grupo, você incentiva, você provoca, você tem uma leveza, né? Para conduzir o grupo e esse olhar para a arte. Alguma é muito muito legal assim ouvir as várias. Eu fiz uma vez um perfil, um cara, um craque aí de cabala e numerologia, não sei o quê. E aí eu fui lá e ele perguntou nome, data de nascimento, essas coisas. Aí eu dei as informações, ele ficou tipo 20 minutos com o número, fazendo conta e tal, e depois começou a me dar um pouco meu perfil. E uma das coisas que ele me falou é que quando eu vejo uma discussão, às vezes eu tenho dificuldade de pegar uma das partes, porque eu meio que entendo da onde vem cada parte. E às vezes, né, e quando você ouve, você, né, tem três pessoas discutindo, você entende de onde vem. Então, às vezes, eu tenho, e acho que isso aparece um pouco na aula, assim, né? Eu gosto de, à medida que cada pessoa vai falando, eu vou colocando os argumentos, e aí se eu tenho que me posicionar agora na eleição, assim, para mim, né? Você pega, eu transito muito com colecionadores, e eu transito, né? E ambos os lados têm coisas muito, né, muito ruins e muito boas, assim, né? Tenho, né? Então é uma coisa que às vezes na família, às vezes, né, você sai, você e muitas pessoas ficam numa bolha né, de onde você fica naquele algoritmo, naquela coisa que se reforça, né, sempre, né? Então, e aí você, na minha faculdade teve um pouco disso também, né? Uma pessoa me dava era bem diferente assim de muitas situações que eu vejo, onde era muito assim de elencar os argumentos dos dois lados e nunca derrubar antes de elencar esses argumentos e analisar cada um. Então, esse já é também um aprendizado, né? Que eu tenho visto. E quando você trouxe Pepe Lemes, para que serve a escola, né? Eu acho que foi dos artistas que eu vi até agora, o primeiro o que eu mais gostei. Ah, é? O que te marcou, Pepe Lemes? Me marcou porque eu fiz uma iniciativa de fazer um trabalho do que a gente faz nas empresas, nas escolas públicas. E eu vi a dificuldade que é trabalhar naquele ambiente. E quando um professor de arte, traz a arte, mistura, né, o trabalho e a arte e o trabalho, aquilo fez todo sentido para mim. E a forma com que ele fez, trazer os desenhos, né, a arte, depois quem está por trás da arte, É muito naquela interessante, a gente não consegue separar, né? A arte, biografia, trabalho. trabalho. Então, é muito do que eu vivo e do que eu acredito. E quando ele traz, né, o material da carteira, já que os alunos rabiscam toda a carteira e usa aquilo como sendo matéria-prima para a arte, para uma instalação, para uma exposição, me encantou.
né? Fora que eu venho também de um lugar de um aprendizado construtivista, né? Foi toda a linha da minha filha, do aprendizado do adulto, né? Como o adulto aprende, de que o aprendizado é a gente que vai atrás, é a gente que faz. Então, também esse aprendizado no coletivo, né? Em comunidade, que é o que o curso também propõe, é algo novo, é algo que traz o poder do aprendizado em grupo, e não sozinho, contínuo, né? Você vê que quantas pessoas bem sêniores, né, mais velhas tem no grupo. Fazer também aí quem são essas pessoas do grupo, desse grupo, também seria muito legal, em termos de idade, de gênero. Tem poucos homens, mas super presentes no grupo, né? Nesse grupo. É. A gente tem esse perfil, assim, né? As pessoas que se inscrevem preenchem um formulário e a gente tem essas pizzas todas, assim, e está sendo uma boa reflexão, inclusive em comparação com o perfil dos cursos presenciais, né? Que a gente está tendo pessoas ali mais sêniores num curso que depende de tecnologia para você entrar, onde nos cursos Verdade. depende de tecnologia, as pessoas vão lá e nos cursos presenciais, acho que a gente tinha uma média de idade assim, mais baixa, sem precisar da tecnologia. Então está sendo interessante, e está sendo interessante ver né, acho que foi com a Edna, né, uma das conversas assim, que a gente teve, assim, o impulso de vida, né, dessas... De Né, vida, isso. assim, pessoas, gente com 60, 70 anos. Tinha uma que queria trazer a mãe de 97 anos. Eu falei, traz, né? Que legal. Exato. Porque o cérebro está mil, está lúcida, está pensando. Então está sendo... E é um jeito, né, de se atualizar no mundo. Porque você falar, né, na última aula do que define o feminino, foi incrível aquela aula. Que é como é que a gente lida, né, com o que está vindo agora da diversidade dentro das empresas, né, na família, né, no dia a dia, para abrir, né? Como é que eu faço com isso, né? Como é que eu lido com isso? O que é, né, o feminino? Não, eu amei essa aula também. Essa foi... Não dá para falar... A que mais me tocou foi a da educação, sobre a educação, né? Depois, acho que essa do feminino foi muito bacana. Essa o que pode ser curado pela arte também é incrível, porque fala do que eu acredito, né? Da saúde física, mental, espiritual, da harmonia, né? Mas é importante, é maravilhoso, mas não é, para mim, não é tão diverso, assim, não teve aquele poder, né, de chocar tanto quanto o do feminino, o da escola, né, o da política, né? Como uma planta pode ser política, foi incrível. E o que é interessante é que você realmente faz uma curadoria não só europeia, mas você traz o Tem um Brasil, você traz a China, para fazer né? isso. Você Exato. chegar, olha, me apresenta, né, 3 artistas na África, na Ásia, né, complementar as temáticas com uma diversidade continental ali. Com diversidade de gênero, assim, né, que a gente não queria ter mais homens ou mais mulheres, a gente queria tentar equilibrar um pouquinho. Acho que ficou um pouquinho com mais mulheres, mas aí acho que merece também um pouco mais. Deu muito trabalho assim pro time. Logo no começo, quando a gente estava fazendo a pesquisa, eu falei, olha, se preparem que eu vou pedir para vocês voltarem 10 vezes, assim. Não acho que na primeira, porque aí quando estava e dando a mesma aula várias vezes e sentindo, teve uma outra aula que a gente tirou, depois arredondou, porque eu tenho que me sentir preparado, assim, entusiasmado, né? Cada vez que eu vou dar aquela aula, eu chego animado, assim, porque não é que a minha temperatura, assim, de relação ao artista baixa, né? Tem que ser algo que me sempre dê uma empolgação de falar daquele artista, né? E isso é visível, porque você não só do artista, mas você traz de outras coisas que complementam
aquele artista, né? Ou visões contrárias, ou visões parecidas, né? Eu estou tão empolgada que estou lendo um livro Pense como Artista. Ah, olha só de quem que é. Depois eu te falo. Tá lá no meu Manda Criado depois. Mudo. Eu te mando, mãe, eu te mando. É um livro incrível. Eu estou fazendo agora terminei, participo de um clube de escrita com a Clara Cecchini, que veio da arte e que passou pela educação, pelo mundo corporativo e agora está em consultoria, mas trabalhando com lifelong learning. E criou esse clube de escrita. E para mim sempre foi um tabu escrever, e eu estou amando. Então, estou publicando algumas coisas e tem muita dica. E esse livro, eu vou pôr no nosso grupo. Esse livro veio desse grupo. Foi na Também comunidade, no grupo vou pôr pessoal. na comunidade. Mas também comprei o livro do Boaventura para as férias. Olha só, Dica sua, o né? fim cognitivo. O fim do Você vai ver a hipercognitivo, clareza exatamente. esse cara pensa com uma clareza, assim, é muito aquela coisa do português, né, que às vezes até vira piada, a gente vê o lado positivo disso, né, eu estava em Portugal, você pede um suco, isso é uma história real, né, você fala um suco de 2 frutas e o cara fala, eu não consigo fazer esse suco de 2 frutas. Aí ele fala, eu posso fazer elas separadas e misturar num copo maior, né, o português pega uma coisa muito literal, muito Literal. e nesse livro do Sousa Santos a gente vê uma clareza assim de pensamento que é única, assim, é um deleite. Cada artigo dele, cada livro dele foi uma das fontes importantes. Você vai ver essa ideia dos diálogos interculturais, você vai ver a ideia do como é que era, do abismo, faz algum tempo que eu li, da linha abissal, você vai ver é interessante. E o Boaventura e o Krenak, eles se comunicam, eles têm acho que uma amizade, uma troca, né? Quando eu estava conversando com o Krenak, a gente teve uma troca também interessante sobre isso, né? Que o Boaventura ele fala na linha abissal e o Krenak discorda um pouco dessa ideia da linha abissal, né? Ele não acha que seja uma fronteira tão fixa, assim, tão clara, né, que você pode contornar e você pode lidar com ela de outras formas, mas acho que essa clareza às vezes você precisa de uma clareza para organizar os pensamentos, né? E acho que ele tem um ótimo, se você gosta de educação, ele tem um ótimo sobre faculdades, né, das faculdades do futuro, né, com essa linha abissal entre o sul global e o norte global e os países em desenvolvimento e essa movimentação que a gente está vendo, né, na Inglaterra, a gente já está com o primeiro-ministro que era da colônia, né, que era um estado, né? Então, porque já tem alguns pensamentos, alguns pensadores falando que só os colonizados têm a sensibilidade e a habilidade de liderar em ambientes de complexidade, né? Isso acho que os seus estudos de liderança, você deve ter visto isso, né? Você tem o líder do ambiente complexo e você tem o líder não complexo. Para você liderar em complexidade, você precisa ter um tipo de sensibilidade que os colonizados têm mais do que os colonizadores, né? É incrível, eu passei um tempo, esse ano tinha um objetivo de ficar 3 meses em Portugal. 6 eu queria, mas não consegui. Acabei, meu marido está aposentado e tal, e a gente foi para lá. E é incrível ver, né, viver a realidade deles, né? E entender um pouco como a cultura do colonizador, né? E como é que a gente importou essa cultura, né? É incrível, vai ser muito bom ler esse livro, eu acho que está aqui, assim, esperando para ser o próximo. E ele fala da arte também. Não sei se nesse livro ele fala da arte, mas ele tem uma palestra no YouTube, onde ele fala da importância da arte, a importância dos artistas, que é bem interessante. Eu queria ter tempo de poder ouvir mais todas as aulas que estão lá no Olhar Contemporâneo, ver todas as lives, né? Me dedicavam, quem sabe nas férias eu consigo. Mas, assim, eu estou bastante empolgada, viu, João? Estou muito feliz com o curso. Realmente Que bom. me surpreendeu, está me surpreendendo. E eu acho que acaba tendo impacto na vida pessoal da gente, com certeza, né? Da profissional.
de como a gente lida com as coisas e quais são os nossos padrões, né? Conta um pouco mais sobre esse impacto, o que você sente assim de vindo de impacto? É como eu reajo a certas coisas. Por exemplo, na política, que você acabou de trazer, né? Como é que eu consigo escutar os dois lados, sem ir para um lado só? Qual o meu olhar para a diversidade agora, né? Qual o meu olhar para o feminino, para a liderança feminina, né? A partir do que a gente tem visto, né? Olhar para essa coisa também do poder da escola, né? E da manipulação também, né? Como é que a escola está a serviço de quem? A gente teve uma colega que ficou angustiada, né? Porque a gente estava falando na escola, no poder da escola, nas não sei o quê, e ela falou, mas eu tô com a minha filha agora tendo que discutir para que escola ela vai, e aí vem essa aula, e agora o que houve? Ela ficou angustiada, né? Pois é, eu dei aula até março no INSPER, né? Saí para poder fazer essa viagem, voltei trabalhando na pós-graduação, nessa coisa de trabalhar em equipe. Mas aí você começa a se questionar, né? Sobre o ambiente acadêmico, sobre a hierarquia nas empresas. Né? Tô louca para chegar no mundo do trabalho. Sei que acho que a gente vai passar por aí, né? Na aula a gente vai passar a gente fala muito sobre o trabalho na Ibrahim Mahama, porque ele questiona as cadeias de produção, ele questiona o trabalho, né, a mais-valia, ele questiona um monte de coisas. A gente vai na aula do Ibrahim Mahama, a gente que é de Gana, né? Um artista de Gana. E isso vai, né? Eu sempre tenho muita dificuldade de falar quem eu sou, porque eu sou geminiana. E estou sempre em construção, estou sempre buscando autoconhecimento, estou sempre buscando aprender, né? Me desafiar. Então, ou seja, pela terapia, ou no próprio trabalho. Então, quando o Pepe falou, né, da arte e do trabalho e da criatividade, né, da arte e do trabalho, é um pouco isso que eu estou buscando no meu trabalho, sabe? Como é que eu consigo fazer algo que toque, porque o meu trabalho é transformação, é desenvolvimento. Mas não dá para fazer uma coisa rápida, expressa, hoje, como as empresas querem, como as pessoas querem. Tem pressa de fazer isso. E desenvolvimento é uma construção, é ter consciência, é se transformar, é querer. Né? Então passa por pensar, pelo fazer sentido, pelo querer agir. E como é que eu faço isso? Como é que eu torno o meu trabalho algo que não seja, que seja único, que seja belo, que seja profundo, né? Então eu estou nessa busca. Eu acho que o curso está me trazendo esse olhar, né? O mundo corporativo deve estar chacoalhado, assim, né? Porque eu acho que está todo mundo, né? Eu não sei se a gente está num núcleo, assim, de pessoas que estão pensando sobre a vida, mas eu tenho a impressão que tem uma grande movimentação aí, pandemia, né? Guerras, tecnologia, mudança de geração, tem muita coisa acontecendo que faz com que aquele modelo padrão de, né, vida corporativa as pessoas não aceitem mais. Tem muita gente doente, né? Muita gente doente, né? Muita gente doente. Tem muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muitas horas de trabalho. Esse coisa de estar com a família durante a pandemia, depois agora está voltando. Como é que é? Né? Tá difícil para quem está no RH. É muito difícil. Como é que eu lido com isso, né? As pessoas não querem mais abrir mão. Por exemplo, as pessoas de TI só estão escolhendo por ser trabalho híbrido. Muita gente saiu de São Paulo, né? Tá morando fora. Então tá bem complicado e tudo muito intenso. Tá muito intenso, João. O trabalho dentro das organizações tá complexo. Eu tenho muito trabalho para começar
mas não consegui começar em dezembro, novembro, porque tem Copa, tem fechamento do ano, tem desenvolvimento, tem desempenho, tem fechamento do ano, tem. Então, vou começar agora 2 ou 3 em janeiro, fevereiro. Porque as pessoas não têm agenda, não são donas do tempo. Né? Como é que desacelera? Eu acho que, por exemplo, em Portugal, o tempo é muito... Eu não sei te dizer. O fuso é diferente, me ajudou muito a desacelerar, porque aqui a gente é muito acelerado, né? Você falou que está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Você falou em Portugal porque eu... Porque eu fiquei uns tempos lá esse ano, né? Ah, tá. Fiquei um tempinho lá, vivendo Lá lá. por Tem outro uns tempo, né? amigos que moraram lá, estão morando lá, né? Então eu quis fazer essa experiência. Mas não é meu momento ainda, nem sei se é para lá que eu quero ir. Mas foi uma super experiência. Então, como é que você lida com a qualidade de vida? Como é que você, aqui no Brasil, você pensa com esse capitalismo, ou mesmo um capitalismo americano, que a pessoa tem um comércio e no verão ela fecha e vai tirar férias dentro de uma cidade litorânea, vamos dizer assim, né, com o mar e o rio, lá perto, entre Cascais e Lisboa, entre Lisboa e Cascais. Como é que você acha que uma pessoa fecha um restaurante numa temporada e vai sair de férias com a família? Isso é encantador. Aqui a gente é escravo do trabalho, né? A gente trabalha 15 horas por dia, não? 15 horas por dia e gosta, né? E o pior é que gosta, eu também gosto, adoro. E eu falo, será que dá para fazer um meio termo, né? E na arte a gente acaba muitas vezes viajando para, né, em setembro, né, aí vai para Veneza, vai para Castro, agora fui para Flip. A gente acaba viajando para ver arte. E aí é fácil você acabar misturando a ideia de viagem como se fosse uma mudança, e aí você parando férias mesmo, você acaba nunca tendo. Nunca tendo. Pois é, essa coisa né, da arte, do trabalho e da arte, eu acho que eu também vivo isso, porque eu fico fim de semana, eu estou sempre olhando coisas que servem para mim, pessoalmente, para o meu trabalho, como é que eu faço, né? Então, vou à exposição, vou a isso, adoro, vou ao cinema, adoro cinema, né? Adoro ler, então a gente não para, né? Acho que essa vitalidade, acho que é por isso que eu me encantei com a Edna também, né? Porque é uma vitalidade, assim, uma coisa maravilhosa. As relações, os amigos, né? A troca. Essa sua turma aí, a turma 4 está muito abençoada, assim, né? Tá com muita gente legal, muita gente sensível, dinâmica. E eu acho que até agora eu estava falando com quem? Com a Merice, e ela falou que né, tem um pessoal que fala muito bem, que às vezes ela fica intimidada. Muita gente boa, né? Muita gente. De sim para a vida, né? Gente que né, quer fazer, quer participar. Eu vim com o negócio das leituras, todo mundo queria fazer, todo mundo queria participar. Com o negócio das criações, todo mundo fez, todo mundo... o pessoal vai dizendo sim. Se joga. É muito legal. Muito. Isso acho que eu fortaleço vocês me fortalecem, assim, porque isso é muito inspirador, assim. E, bom, acho que era isso. Alguma coisa que você queira comentar, alguma pergunta que você tenha para mim, aproveitar que às vezes a aula é meio corrida, a gente não consegue falar muito. Não, eu acho que não. Eu estou assim, muito de olho na metodologia, sempre querendo que chegue a próxima aula e com muita vontade de me dedicar mais, né? A poder ouvir mais, a discutir mais. Isso é legal, acho que seria muito interessante. Bacana. Mas é um esforço meu. Muito obrigada, João. Estou É adorando. um prazer, é uma alegria.